grande testemunho de uma jovem chamada Larissa Albuquerque, de apenas 16 anos de idade, onde por permissão de Deus de ser arrebatada ao inferno, onde Jesus lhe revelou o castigo que receberá muitos pastores que não pregam a sã doutrina, e muitas mulheres que cortam seus cabelos, que usam maquiagem, esmaltes nas unhas, joias, que se vestem de forma indecentes, que evitam filhos. Um alerta a todos os cristãos para se arrependerem e se santificarem diante de Deus. Da ida até o inferno. Eu estava aqui na minha casa em fevereiro de 2017, este ano, no começo de fevereiro, e eu estava dormindo, um dia comum. Então que eu senti um anjo, ele tirou minha alma do meu corpo, só que eu não sabia que era um anjo, porque eu nunca tinha visto. E quando ele tirou, eu fiquei assustada, porque eu achei que alguém estava me levantando. Eu senti meu corpo muito leve, eu abri os olhos e olhei para baixo, vi meu corpo dormindo e minha alma subindo para cima. Eu olhei para o lado e vi uma luz muito forte. Era um anjo que estava me levando. Ele me levou ao céu, primeiro, e depois de lá, quando eu vi muitas coisas lá, ele me levou ao inferno. Ele falou que eu precisava ver. Ele disse que eu tinha que ir ao abismo. E eu já fiquei com medo. Porque, da maneira que ele falou, parecia ser um lugar muito horrível, muito ruim, que realmente é. Ele falou de uma forma bem triste. Então, eu falei que eu não queria ir, já fiquei com medo. E depois de tanto falar, ele me levou, eu fechei o olho assim. Eu não lembro o caminho que eu passei até chegar lá, mas eu lembro muito bem que a gente desceu para baixo. Estávamos no céu e descemos para baixo. Não é o inferno, não é na terra, é embaixo. É bem embaixo da terra. Eu lembro que a gente descemos numa velocidade muito rápida e eu senti o vento no meu rosto e eu fechei os olhos porque eu estava com muito medo. E descemos, passando. Eu fiquei de olho fechado porque eu não queria ver o caminho. Mas quando eu abri os olhos, estávamos lá. E estávamos se aproximando. Eu lembro que na entrada tem um portão muito grande. E já de lá eu já ouvi os gritos das pessoas. Já de lá, antes de entrar no portão, eu já ouvi os gritos das pessoas lá. Então entramos. E eu senti lá muito quente. Muito quente, muito quente. Eu abri os olhos, eu olhei e avistei como que eu posso dizer, um despenhadeiro, como se fosse um penhasco, não sei explicar. E pessoas estavam caindo de lá. Elas caíam de cabeça para baixo. E foi terrível. Elas já caíam com fogo no corpo, com a cabeça para baixo. E eu vi corpos mutilados, braços, pernas, cabeças, corpos inteiros, homens, mulheres, idosos, crianças também. Mas as crianças tinham 12, 13 anos por aí. E foi terrível. Eu fiquei muito angustiada, eu fiquei muito aflita. Quando elas caíam numa parte onde já tinham chamas, fogo esperando ela lá. E demônios esperando aquelas pessoas. De 2 metros, 3, 4, 5, 6, 7 metros de altura. É muito terrível. Não dá nem para explicar, que é muito horrível mesmo. Então eu pedi ao anjo para ajudar aquelas pessoas. E os demônios, eles já estavam com tridente, chicote e um monte de coisa para atormentar, esperando ansiosos para atormentar as pessoas que caíam, que entravam lá. Porque eu não via as pessoas entrando pela porta. Eu via as pessoas caindo de um despenhadeiro assim dentro, como se elas fossem puxadas ou jogadas lá, não sei explicar, mas eu vi assim.
E eles já batiam nelas lá e, nossa, terrível. E eu falei ao anjo para ele ajudar aquelas pessoas. Ele disse que não podia, porque a oportunidade morre e entra no inferno, ela não pode mais sair, não há mais misericórdia. Porque todas as oportunidades já se esgotaram e já não há mais misericórdia, já não há mais outra chance depois que elas entram lá. Depois que elas morrem na terra, não tem mais. Então, fomos andando e passamos e eu vi lá demônios muito monstruosos, muito feio, terrível. Eles parecem aqueles monstros, não, nem se compara com os demônios de filmes que mostra, bem pior mesmo. Eu vi lá um demônio, ele tinha 2 metros de altura, 3 metros, e ele tava com um homem nos braços. Ele arrancava o pescoço desse homem. E esse homem gritava e ele estava com os braços acorrentados, ele não podia nem sair de lá. E então, esse homem gritava e ninguém podia ajudar. Além de o demônio estar atormentando ele, tinha chama que queimava todo o corpo dele. E então ele quebrava o pescoço do homem e depois o pescoço voltava de novo e ele fazia a mesma coisa. Fomos andando, eu vi uma mulher que ela tinha pintado o cabelo. Ela pintou o cabelo e tinha cortado o cabelo também. Ela estava numa cadeira, sentada, tinha 2 demônios, um ao lado direito e um ao lado esquerdo dela. E a chama queimava todo o corpo dela. E esses demônios, eles estavam com um pote na mão, parecia que era ácido misturado com óleo dentro, fervente. E o que é que eles faziam? Eles jogavam isso na cabeça dessa mulher. E o cabelo dela todo derretia e caía no chão. E aparecia o crânio dela, a cabeça, e ela ficava careca e aparecia a cabeça, ela chorava, chorava. E eu perguntei ao anjo por que, ajuda ela, tira ela dali. Ela gritava e chorava muito. Pedia misericórdia e eu não podia fazer nada. Eu não conseguia nem me aproximar porque a chama subia. É muito triste isso e terrível. E voltava tudo de novo e os demônios faziam a mesma coisa com ela. Tudo de novo, o cabelo dela voltava. E depois ele derramava de novo esse ácido misturado com óleo quente na cabeça dela. E o cabelo caía e derretia. Ela sentia dor. Foi terrível. Então vi uma mulher em modo de parto. Ela estava com os 2 braços acorrentados e as 2 pernas. Estava com uma barriga grande como se estivesse grávida. Ela gritava muito, pedia misericórdia, socorro, ajuda, alguém me ajuda, me tira daqui. E tinha uns 4 demônios grandes, enormes, em volta dela. O corpo dela todo queimava. E eu perguntei ao anjo, por que ela tá ali? Tira dali, ajuda ela. E o anjo disse, não há mais oportunidade para elas, a oportunidade dela já se esgotou. Eu perguntei por que ela estava ali. E o anjo falou que ela estava ali porque ela abortou filho. Ela abortou o filho dela. E o nenenzinho chorava, ficava uê, uê, chorando lá e atormentava ela. E os demônios, eles tinham uma lança ou era uma espada. E passava pela parte onde saiu o nenenzinho. Transpassava ela, passava pela barriga, pela garganta e pela cabeça. E transpassava ela e saía sangue. E ela chorava demais. Depois eu passei por uma parte onde uma mulher ela tinha traído o marido dela e se enforcado. Só que ela estava sem roupa. Eu perguntei ao anjo, por que ela tá ali? Tira ela dali. O que é que ela fez? E o anjo falou assim, não, eu não posso tirar ela dali. Também não há mais misericórdia para ela. A oportunidade dela já se esgotou. Ela não aproveitou na terra as oportunidades que ela teve. E ele disse que ela traiu o marido e se enforcou.
E por isso que ela estava lá no inferno, da mesma forma como ela morreu. Ela estava sem roupa nenhuma e com o pescoço enforcado e gritava. E ainda mais, o anjo me falou que ela tinha deixado uma filha pequena na terra. E também ela tinha cortado o cabelo da filha dela. E ela falava assim, porque eu cortei o cabelo da minha filha. Alguém me tira daqui, eu preciso cuidar da minha filha, eu tenho uma filha pequena. Socorro! Aí os demônios, eles falavam a ela que ela nunca ia sair de lá, porque ela pecou, ela errou, e ela tá lá porque ela merece estar lá. E eles riam dela. Dentro de um caldeirão assim grande, havia muitas pessoas dentro. Eu fiquei ali atormentada com aquilo. Eu perguntei por que aquelas pessoas estavam lá. A gente falou que aquelas pessoas, elas fazem filmes pornográficos. Elas estavam lá sem roupa. E havia muito sangue desse caldeirão. E os demônios parecia que estavam cozinhando a carne dela. E havia um cheiro de carne podre, queimada lá, de sangue. E uma aflição enorme. Eu senti ódio, angústia naquele lugar, tristeza, desprezo, muita ira. A chama nunca se apagava, sempre queimava as pessoas. Além do tormento dos demônios, a chama também queimava muito as pessoas e elas não conseguiam sair de lá e ninguém poderia ajudar. Tinha lá também alcoólatras. Vi um homem que bebia cerveja na terra. Ele estava lá com a barriga grande, estava sem camisa, com uma bermuda. E ele bebia cerveja, só que ele era obrigado. Ele não queria fazer aquilo. Porque quando ele bebia, a cerveja descia como um ácido na garganta dele. E saia mostrando, queimando toda a pele. Ele era atormentado. E quando ele não queria, ele falava, não, eu não quero. E os demônios, ele batia nele, chicoteava, espancava e maltratava, atormentava muito. E ria demais. Também vi pessoas lá que falavam assim, eu não fiz nada, porque eu estou aqui, o que é que eu fiz? E então eu mostrava assim, como se fosse um telão, uma imagem. Mostrava a vida na terra dessa pessoa, desse homem e dessa mulher que eu vi. Eles estavam lá porque eles tinham dormido sem roupa, estavam dormindo sem roupa na cama, e por isso estavam no inferno. Morreu lá, e eles eram cristãos, eles estavam dormindo sem roupa na casa deles, e por isso eles estavam lá. Eles sofriam, e então os demônios xingavam eles, e falavam, chamavam eles de hipócritas, falaram que estavam lá porque não obedeceram, eles chamavam Jesus o lá de cima ou o homem de branco. Eles não falavam nem Jesus e nem Deus. Ele não chamava assim. Ele falava o lá de cima ou o homem de branco. Também, numa parte, tinham pessoas dançando como se fosse uma pista de dança. Como se fosse uma balada. Só que elas estavam muito cansadas e embaixo dos pés dessas pessoas, tinha algo que perfurava e saía sangue. Saía muito sangue dos pés dessas pessoas. Elas dançavam sem parar. E elas estavam lá porque elas faziam isso na terra, porque elas dançavam na terra, iam pra balada, e bebiam, e fumavam, e se drogavam. E os demônios diziam assim, dancem, porque não querem dançar. Vocês dançavam na terra porque não querem dançar aqui. Vocês nunca sairão daqui. Esse é o preço do pecado. E eles riam demais dessas pessoas, com o tormento. E com o chicote, chicoteavam as costas das pessoas e batiam. E eles tinham unhas enormes, garras enormes. E eram muito feios esses demônios. Vi lá também crianças de 11, 12, 13 anos lá. E eu fiquei aterrorizada com aquilo, porque eu não imaginava que havia criança no inferno. Eu perguntei por que elas estavam lá. E o anjo falou que quando a criança, ela já sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal, e faz coisas erradas, sabendo que está fazendo errado, ela já está propícia a ir para lá, se ela não se arrepender, se ela não andar nos caminhos de Deus. E então, essas crianças, elas usavam drogas, elas roubavam, matavam pessoas
e desobedeciam os pais. Muito terrível, muito terrível. Eu vi lá cristãos que estavam lá por não perdoar o próximo, e eles gritavam. E também usavam roupas sensuais. Vi mulheres usando saia colada, saia curta, sendo evangélica. E usando salto alto, usando maquiagem. E também pastores, vi muitos pastores lá que não pregavam a verdade para as ovelhas. Deixavam as ovelhas morrerem e falavam mentiras, vivendo uma vida hipócrita. Falavam uma coisa e viviam outra. Bebiam, também pastores, e estavam lá queimando. Também vi muitas prostitutas lá, porque estavam pecando contra o próprio corpo, e os demônios atormentavam ela e transpassavam, eu não sei, uma coisa nas partes dela e cortava ela. E tinha uma mulher lá que ela pintava as unhas. E o demônio, ele tinha, eu não sei se era facão, não sei o que era, ele cortava as mãos dela. Foi terrível isso. Cortava, ficava em pedacinho, depois voltava de novo e cortava de novo. Vi muitos mentirosos também. Muitos incontáveis. E a língua deles eram enormes. Os demônios puxavam a língua desses mentirosos e cortavam, esticavam, tacava fogo, queimava a língua deles, e eles gritavam e gritavam. E os demônios falavam assim: isso é porque você fez a nossa vontade na terra. Quem peca faz a nossa vontade. E eles falavam assim e riam e xingavam muito. E também pessoas estavam lá por falar palavrão. Estavam lá também com a língua queimando e gritavam demais. Estavam com o corpo todo queimando. E os que eram evangélicos, os pastores, sofriam mais. Sofriam muito mais. O sofrimento era bem maior para eles, porque eles conheciam a verdade e não falavam a verdade para as ovelhas. Deixavam as ovelhas morrerem, as pessoas morrerem. Também muitos homens e mulheres também, que na terra faziam parte de facções. Eles estavam lá gritando e os demônios passavam com uma faca, assim, no abdômen, cortava e saia sangue, depois voltava ao normal. E eles faziam de novo. A mesma coisa que eles faziam na terra, os demônios atormentavam ele. E o fogo queimava. E eu vi também pessoas gritando lá. Gritando muito. Gritando muito. Chorando. Elas estão sendo atormentadas, estão com corrente. Os demônios estão batendo nelas com corrente. E elas estão gritando. Também feiticeiros lá que adoravam o diabo aqui na terra, que morreram sem salvação. Eles estão lá também. Estão sendo queimados. É muito forte, não tem misericórdia. Os demônios não têm misericórdia. Estão batendo nele. E eles estão sendo atormentados, estão gritando e falando que serviam a ele. Os demônios falam assim: vocês não serviam na terra, agora esse é o preço por terem servido. Você não quis seguir aquele lá de cima? Os servos dele foram até você e você não deu ouvido. E mostrava lá, mas parecia uma tela grande, não sei. E mostrava a eles lá que cristãos que eram fiéis a Deus iam até eles e eles não deram ouvido, não quiseram ouvir, não aceitaram. E morreram sem salvação, estão lá gritando e pedem socorro, socorro, que ninguém pode ajudar. Homens e mulheres também que adoram a imagens, a Maria e essas coisas, também estão lá queimando. Porque isso é idolatria e não pode idolatrar. Porque só existe um Deus, um só Senhor, um só Mestre. Não existe dois deuses, não existe três deuses, não existe Deus a Maria, não existe, não. Só existe um Deus, que é Jeová. E eles estão lá no inferno, muitas pessoas, homens e mulheres, adolescentes também, que morreram sem salvação,
estão lá também, porque adoraram imagens. Também muitos ateus que estão lá por não crer em Deus e achar que o mundo é por um acaso. Morreram sem salvação e estão lá também queimando. E os demônios falam a ele que o que eles acreditavam era o que os demônios persuadiam a eles acreditarem. Era o que os demônios falavam a ele, só que de uma forma oculta, sem se mostrar que eram os demônios. E falavam e eles acreditavam, porque estavam escondendo a verdade deles, para eles não acreditarem em Deus. Porque não foi feito por acaso, tudo foi Deus quem criou. E por isso que eles estão lá por não crer em Deus, esses ateus. Vi lá um papa lá que ele morreu e estava sendo muito atormentado. E os demônios batiam nele com correntes. E ele era enforcado e queimava muito. O tormento dele era bem maior, porque ele conhecia toda a Bíblia, mas ensinava errado. Ensinava a adorar imagens, ensinavam a fazer coisas que não era para fazer. E ele morreu sem se arrepender. E ele tá lá queimando. Eu vi também lá pessoas que usam brincos, homens e mulheres, e os ouvidos e as orelhas deles caíam no chão. Também vi mulheres que usavam corrente no pescoço e essa corrente virava uma serpente e enforcava essas pessoas que usavam corrente. Essa mulher que eu vi. Também eu vi homossexuais que estavam lá gritando muito e eram serpentes e lanças nas partes dele, porque eles tinham relações contra a natureza. E isso é abominação para Deus. Também lá vi uma pombagira enorme, enorme, com uns 6 metros de altura. E acho que só o salto dela tinha 2 metros de altura. Tão grande que ela é. Ela usa um salto enorme. Ela tem unhas grandes pintadas de vermelho. Ela tem um cabelo pintado de loiro. O rosto dela é rosto de cobra. E o rosto dela também é pintado com maquiagem. Ela usa um batom muito vermelho. Ela usa um vestido curto e muito colado. Usa colares no pescoço. Usa brinco. Usa pulseiras. E usa anéis também, essa pombagira. Ela tem um rabo de demônio bem feio. E ela tava com um tridente na mão e tava atormentando a mulher. Eu me senti uma formiga perto dessa pombagira, que ela é enorme. E a mulher tava acorrentada com os 2 braços e estava usando uma calça. E a pombagira falava que ela tava sendo atormentada lá porque usou as coisas dela. A pombagira falava assim: isso é porque você usou as minhas coisas. Isso foi porque você quis ser vaidosa. Quis usar o meu batom. Quis usar a minha maquiagem. E agora quer ficar impune? Não, não vai. E xingava ela. Batia nela. E o fogo queimava. Bem horrível. Eu lembro que eu vi também lá a televisão do inferno. Que os demônios eles criam a televisão para enganar as pessoas. E através da televisão, eles fazem coisas, causam discussões nas casas das pessoas, brigas, divisões. Pela televisão, a televisão é demoníaca. Não é. Não é certo um cristão ter televisão em casa. Porque não é agradável a Deus, não. Que os demônios criam para as pessoas ela ficar distante de Deus, esquecer de Deus, como as pessoas pensam que é distração, é entretenimento, não é? Os demônios criaram isso para afastar as pessoas de Deus, para assistir a novela, o filme e não orar, deixar de ler a Bíblia e ficar contato visual com coisas que são abominação para Deus. Eu vi também Satanás lá. Foi a última coisa que eu lembro de ter visto lá, foi ele. O anjo me levou lá no trono dele, terrível. Eu gritei muito, eu chorei desesperadamente, que é muito feio. E ele tem patas
de grandes, eu não sei explicar. Ele parece um monstro, tem olhos vermelhos de fogo e sai fumaça do nariz dele. Ele é preto com vermelho, tem chifres enormes e tá sentado num trono preto, escuro e muito grande. Eu não sei quantos metros ele tem, mas ele é enorme. E também ele tá acorrentado. Tem muitas correntes segurando ele, correntes grossas, firmes. E ele não consegue sair de lá. Nem ninguém consegue tirar ele de lá. Ele tá preso. Hoje eu sou livre pela tua glória, Senhor. Livre, o mal não pode mais me prender. O pecado sobre mim não tem mais poder. De um charco de lodo, o Senhor me salvou, me chamou, me escolheu e me fez vencedor. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e me fez vencedor, me fez vencedor. Jesus me curou, me libertou, Jesus me salvou. E hoje sou livre, hoje sou livre. Jesus me curou, me libertou, Jesus me salvou. E hoje sou livre, hoje sou livre, hoje sou livre. A ti, Senhor, a honra e a glória, a minha gratidão para todos sempre. Vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. A sua voz eu ouvi, Senhor, e hoje sou livre, hoje sou livre.